É o seguinte, daqui a pouquinho temos uma entrevista com os escritores Jonathan Magela e o escritor Thiago Querques. Eles já estão na linha? Já tá ok? Então vou anunciar logo. É o seguinte, minha gente, eles são então aí integrantes do projeto Aleatórios. É um grupo literário que se reúne mensalmente em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para a leitura de contos. Eu falei aqui só um pouquinho, mas eles que vão falar tudo, quero ouvir tudo. Bom dia para o Jonathan e o Thiago, bem-vindos ao Papo Reto. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, estão me ouvindo bem? Sim. Quem tá falando? É o Jonathan ou o Thiago agora? Agora é o Thiago. Oi Thiago, tudo bem? Primeiro, parabéns mais uma vez aí obrigado primeiro e parabéns pela iniciativa. Eu quero que vocês já comecem contando aí pra gente como funciona o projeto Aleatórios, como acontecem os encontros. Conta tudo pra gente. Nós que agradecemos primeiramente a participação. Somos apenas 2 escritores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E tínhamos um sonho de realizar um sarau que fosse de prosa, não de poesia, porque Nova Iguaçu tem um grande histórico de saraus de poesia, Morro Agudo, centro de Nova Iguaçu, entre outros lugares da Baixada também. Certo. E a gente sentia necessidade de fazer um sarau, uma espécie de sarau, um encontro que valorizasse muito o texto. Aí um amigo nosso, Carlos Urk, deu uma ideia e a gente realizou a ideia, que era valorizar o texto em detrimento do nome das pessoas que participam. Então a gente se reúne toda terceira terça do mês. Com a pandemia a gente passou para o virtual, em torno de um tema, todo mundo leva um conto que produz até uma lauda e ninguém coloca assinatura, a gente lê todos os contos e só no final vai descobrir quem escreveu cada conto. Eu tenho 2 dúvidas antes de convidar aqui a minha parceira Lúcia Araújo de perguntar para vocês também. Eu quero saber o seguinte, por que Aleatórios o nome? Bom dia, aqui é o Jonathan. Oi Jonathan, bom dia. Obrigado pelo convite. Nada. Aleatórios tem a ver com... Na época eu estava estudando no núcleo de dramaturgia do STESI, e uma das questões que nós aprendíamos lá era a aleatoria, quer dizer, a autoria a partir do aleatório. Ou seja, você não escreve a partir do que vem de dentro, você escreve a partir do que vem de fora. Entendi. Então, Aleatórios, nesse caso, diz respeito a exatamente esse tema ou disparador. Por exemplo, o próximo tema do mês é açúcar. E aí você pode fazer o que você quiser com essa polissemia da palavra açúcar, né? Então, Aleatórios vem disso, do tema aleatório que te dispara a produzir saindo da sua zona de conforto. E segunda dúvida, que a gente já vai saber também, mas é o seguinte, fala um pouquinho sobre o conto. A gente sabe, né, que é uma narrativa que cria, né, questões, temas em relação a fantasias, acontecimentos, textos, mas eu queria ouvir de vocês, como é que é geralmente essa construção dos contos propriamente? Olha, bastante livre, sabe? A literatura contemporânea, ela não se fecha muito em relação ao que é conto, o que não é conto. Então, uma das coisas, inclusive, que a gente preza é a busca de novos modos de se fazer um conto. Mas, basicamente, se você for no clássico, assim, né? Sim. É uma história curta, que vai ter aí, no máximo, até 20 páginas. No nosso caso, só tem uma página, porque não daria para ler 20, né? Sim. E com princípio, meio, fim, poucos personagens e apenas um conflito. Basicamente, o conto se diferencia do romance por isso. Mas, repito, lá a gente não trabalha com formato clássico, necessariamente. É livre, né? Bem aberto. Por inventar. Perfeito. Olha, a Lúcia Araújo, jornalista, está aqui comigo, quer fazer perguntas para vocês também. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Thiago. Olá, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo projeto, em primeiro lugar, tá? Agora eu tenho uma dúvida aqui. Vocês são autores do livro Contos de Todos os Cantos. Eu queria saber como é que surgiu a proposta dessa publicação, se vocês dois são os autores ou só um que é o autor. Não, Lúcia, ou são vários autores? Exatamente. A gente preza muito pelo coletivo. Até a entrevista agora a gente está participando, eu acho que só porque a gente teve o start lá na frente, lá no início. Porque
a gente vive um coletivo mesmo de trocas e todo mundo tem voz, todo mundo participa, todo mundo vai conduzindo. Então, Contos de Todos os Cantos é só o terceiro livro que a gente vai produzindo anualmente, e a gente vai reunindo todos os contos possíveis em torno de alguma ideia e acaba publicando ele. Então a maioria dos autores que participam do Aleatórios estão presentes no livro. A gente só tenta organizar e dar um norte. E aí, Lúcia, o que acontece é que quando chegou no final de 2000 e se eu não me engano 21, nós estávamos ali no auge da pandemia, pensando em como produzir um livro novo, e aí surgiu a ideia, como o Thiago falou, através do próprio grupo, que é o seguinte: vamos tentar demarcar a geografia da Baixada Fluminense através de literatura. Então nós fizemos a lista de 13 cidades da região, né? E também alguns bairros mais conhecidos. Cada autor teve, aí voltando, né? Teve como um lugar aleatório para poder produzir. Então nesse livro tem contos desde Magé, Guapimirim, Nova Iguaçu, Itaguaí, Seropédica, de diversos estilos e modos de se narrar, mas que se passam nesses locais. E esse livro está disponível? Esse livro está disponível apenas assim, ainda não está em site, porque a gente acabou de fazer o lançamento. Ele está disponível para venda com os próprios autores, porque o coletivo também tem disso, né? Os autores acabam sendo os seus revendedores. Mas o problema é que a primeira edição já está esgotada. Então a gente vai precisar fazer uma segunda reimpressão para poder buscar aí portais, locais onde a gente possa colocá-lo à venda para o grande público. Gente, para quem está chegando agora, 7h34 no Rio, nós estamos conversando com o professor Jonathan Magela e o escritor Thiago Querques. É assim que fala, Thiago, tá certo? A pronúncia? Pode ser. Do projeto Aleatórios, que é um grupo literário que se reúne mensalmente em Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense. Eles estão aqui contando pra gente como funciona esse processo, né, de participação do público, da criação, vamos dizer assim, né, dos contos, dessa reunião bacana de que acontece lá com as pessoas da Baixada Fluminense. Mas eu quero saber, o Jonathan ou o Thiago, um dos dois aí responde, quem na verdade, o público? É só pessoas, então, só da Baixada, ou tem gente do Brasil todo? Como é que funciona isso? Quando nós começamos, a maioria das pessoas eram as pessoas conhecidas mesmo, né? Quer dizer, aqueles rostos conhecidos que nos ajudaram a iniciar. Quando veio a pandemia, nós tivemos uma, vou chamar aqui de pequena vantagem, que é ir para online e isso abrir para pessoas de fora. Não chega a ter do Brasil todo, mas nós temos gente de Niterói, de Paracambi, da região dos Lagos, que não conseguiriam participar de um evento numa terça-feira à noite, né, numa biblioteca, mas conseguem participar do online. Por isso que desde que o rigor da pandemia deu uma assentada e a gente voltou a fazer o encontro presencial, a gente ainda manteve o encontro online, exatamente para abraçar essas pessoas, que são de diversos pontos do estado. Bom, espero o dia que a gente possa também abrir para mais pessoas do país, né? E onde acontecem os encontros? Geralmente, vocês já podem dar o serviço pra gente, falar tudo, enfim. Sim, a gente realiza toda terça, fica até poético, né, na hora de falar. À noite, a partir das 19 horas, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. E isso já tem alguns anos que a gente faz isso. Qual o endereço? É a faixa etária? O endereço é Avenida Getúlio Vargas. O número me escapa agora, mas é uma rua bem pequena, em frente à estação de trem de Nova Iguaçu. Então o acesso é ótimo. Peraí que a Lúcia fez uma pergunta aqui também. Qual é a faixa etária das pessoas que participam? A faixa etária é livre. A gente não delimita muito porque a gente acha que não tem esse lance de idade para literatura. Já teve adolescente que foi e pela primeira vez começou a escrever, já teve gente mais velha, já teve gente que só queria ir como ouvinte, que acabou produzindo o texto porque foi estimulado. Então não tem uma faixa etária definida. Ô Jonathan e Thiago, é o Wellington aqui agora de novo falando. É o seguinte, não estava previsto, mas eu quero saber se vocês conseguem ler um conto aí pra gente, alguma coisa curta pra nossa audiência, já que a gente tá falando de conto sem falar de um conto, tem como? Tem sim. A gente o Jonathan foi pegar agora o nosso livro e vai ler um trechinho de um conto. Vale muito a pena. E eu gostei da sua pergunta, porque é muito importante, porque geralmente as pessoas se preocupam muito com
a capa, com o que os escritores fazem, como faz, mas a nossa ideia principal do Aleatórios é realmente o coração. Qual é o texto? Como escreve? Qual é a ideia? Qual é o conteúdo? Isso. E enquanto isso, vai falando das redes sociais, vai falando como é que as pessoas podem acessar vocês. O Aleatórios tem um Instagram, Aleatórios Literário, bem fácil de achar. E é um dadinho na nossa logo. Temos um site também, contosaleatórios.com.br. Tem vários contos disponíveis de outros anos, vários autores, tem resumo dos autores, tem contos históricos de Nova Iguaçu, de autores mais antigos, do século XX e do século XIX também. Então, o trabalho de pesquisa que o Jonathan fez, principalmente o Jonathan, então a gente produziu alguma coisa com mais carinho, mais atenção, para realmente demarcar um tempo e um espaço e mostrar que está sendo feita literatura nessa região, sabe? Muito importante. O Jonathan conseguiu. Muito importante. Que bom, né, Lúcia? Pois ter literatura, né? E olha só, então, as pessoas têm interesse em ler, né? O problema é que falta oportunidade para essas pessoas. Você acha? Acho que sim. Eu acho que a gente ainda tem essa defasagem, né? De produção, de atingir o público leitor. Sim. Por exemplo, muita gente ainda não sabe que existe escritor em Nova Iguaçu. Sim. E muita gente não sabe nem que existe tanto encontro cultural em Nova Iguaçu. E existe, né? Existe. A gente tem o Encontro de Poetas e Afins, que é realizado pelo Modoan Matos e pela Sil. São dois poetas muito históricos aqui de Nova Iguaçu, bastante conhecidos. Tem o Prata, Prosa e Poesia, tem Catando Contos, tem um monte de sarau, um monte de encontro aqui em Nova Iguaçu, e também não só Nova Iguaçu, tem também Queimados, tem Belfor Roxo, tem São João, tem Nilópolis, então tem muita coisa, mas a gente não consegue ainda escapar do nosso público que é acessível, sabe? É um amigo que gosta de ler, um escritor que está em início de carreira. A gente queria que as pessoas entendessem que a gente produz literatura brasileira mesmo, contemporânea, muito indicada para quem gosta de ler, mas de muita qualidade mesmo, e falando da nossa realidade, em vários tipos de realidade, não é só uma realidade de escassez financeira, mas também da elite, da baixada e de potência, né? De potência, que é o que a gente sempre fala aqui no programa. Do que depender da gente, o espaço do Papo Reto está aberto, né? Vocês têm festival de contos, de poesia? O festival que você diz seria assim, uma espécie de uma reunião? Isso, fazer um festival, as pessoas participarem, cada um entra com o seu conto. O Aleatórios é isso, né? Nós tivemos aí ao longo desses 3 anos e pouquinho, mais de 30, né? Exatamente 32 encontros entre o virtual e o online. E o Aleatórios não é um grupo fechado, uma confraria. Eu me lembro que no lançamento do nosso primeiro livro, lá em 2019, nós tivemos mais de 60 pessoas ouvindo contos. E aí, muitos desses ouvintes rabiscaram alguma coisa na hora para ler também. E também os saraus de poesia, de uma maneira geral, funcionam com a lógica do microfone aberto, né? Então, quem quiser chegar, escrever uma poesia no guardanapo e ler, é liberado. Tá bem chegado, muito bom. Ó, gente, o nosso tempo é curto, a gente queria ficar aqui com vocês a manhã toda falando, mas... Cadê o conto? Pra gente encerrar. Eu trouxe aqui o livro Contos de Todos os Contos, né? Tem mais de 20 textos, e eu trouxe um texto de uma poeta e contista, que é a Eliane Gonçalves, que cresceu em Austin. Acho que eu vou ler um trechinho, é melhor, talvez? Isso, um trechinho mesmo. Ela começa assim: Austin é um distrito do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E foi lá que eu vivi minha infância entre as décadas de 60 e 70. Vovó tinha um sítio em Carlos Sampaio, um subbairro de Austin. Em dias que não tinha aula, íamos para lá de carroça ou lotação. Preferia a segunda opção, porque de ponto final até o sítio fazíamos o restante do percurso a pé ou em chão de terra. Parte da estrada era cercada por bambuzais e passávamos por outros sítios com suas plantações diversas. Bebíamos águas nas biquinhas de bambu, corríamos atrás de borboletas, saboreávamos araçás, mangas, goiabas, jamelões, laranjas e tangerinas pelo caminho. Esse conto da Eliane é sobre Austin, que é um importante bairro de Nova Iguaçu, e fala um pouco sobre as memórias de infância dela.
Perfeito, muito bom. Que legal. Olha, muito Parabéns, obrigado. Liliane. Bonito. Isso, muito bonito. Gente, muito obrigado pela participação, tá? Tanto ao Jonathan quanto ao Thiago. As portas estão abertas, como eu falei aqui do Papo Reto. E muito obrigado pela presença aqui. Voltem sempre. Valeu pela oportunidade. Muito obrigado, gente. Um abraço, Valeu, um abraço. sucesso. Valeu. Igualmente. Papo Reto. Apresentação: Wellington Andrade.